A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui compartilhando da Santa Palavra de Deus com vocês. Amém, amados? E é um privilégio para a gente poder estar servindo a igreja, né? Servindo a vocês através do pregar, né? E é o que nós vamos falar um pouco hoje sobre servir, né? Nós estamos dando continuidade a essa série de pregações, uma vida com propósito. E hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre o propósito de servir. Amém, amados? Então eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias, a palavra de Deus lá em Efésios 2:10. Efésios 2:10, amados. Nós vamos ler o texto. Diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém, amados? Amados, o Senhor, Ele nos criou e nos fez com um propósito, né? Se nós pegarmos e eu sugiro para você, se você já leu, não sei se você leu, mas se você não leu, pegue para ler este livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, amados. É um livro abençoador e traz muito sentido, né? E nós compreendemos e entendemos algumas coisas em nossas vidas. Então, leia. E, amados, um dos propósitos que nós vemos que ele comenta ali é esse propósito de servir. E a palavra do Senhor, como nós lemos aqui em Efésios, amados, ela diz, né? Efésios 2:10, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Ele preparou. Ele tinha um plano, né? E o que é essas boas obras, amados? Essas boas obras é o servir, é o serviço, é o servir, é o ministério, né? Amados. E o Senhor, amados, Ele vem com esta palavra para nos despertar, para despertar ao nosso coração, amados, para que nós entendamos que Ele tem um plano, amado, para mim e para você. Não foi por um acaso. Amém, amados? Quando nós ajudamos, amados, nossos irmãos, quando nós estamos servindo, nós não fazemos isso somente para as pessoas, mas nós fazemos para Deus. A palavra lá em Mateus, amados, eu vou abrir aqui para nós lermos. Mateus 25:34. Mateus 25:34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e receba o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que o vimos, ó Senhor, doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos,
foi a mim que fizeste. Então, amados, quando eu e você, nós nos posicionamos para servir ao nosso próximo, ao nosso irmão, nós não fazemos diretamente, somente para as pessoas, amados, mas nós fazemos para Deus. Nós fazemos para o Senhor. E há recompensa, amados. Efésios 6, 7 diz assim, amados, vamos ler. Nós vamos ler bastante versículos aqui. Para que nós venhamos entender, amados, que a Bíblia ela mostra e ela fala sobre o serviço. E é isso que o Senhor, Ele quer e Ele deseja que nós venhamos despertar, para que nós venhamos entender, amados, que o Senhor Ele não nos salvou, e nós vamos falar sobre isso, somente por salvar, mas Ele nos salvou com um propósito, amados. E nós vamos aprender isso. Efésios 6, 7 diz assim: trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Então, amados, nós precisamos entender e nós precisamos fazer com prazer. Trazendo o serviço na questão do ministério da igreja, amados, é um trabalho que nós fazemos e nós não temos remuneração. É diferente do nosso trabalho secular, né? Mas, amados, quando nós estivermos fazendo aqui, nós precisamos fazer com prazer. Nós precisamos fazer com dedicação. Sabe por quê, amados? Como a Bíblia diz aqui, ó, lembre-se, né? Trabalhem com prazer. Como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor, amados, não para as pessoas. Nós vamos estar servindo aqui pessoas. Mas nós temos que fazer esse trabalho, esse serviço, amados, como se fosse para Deus, diretamente ali, nós estivéssemos do lado dele. E de fato é para Deus também, amados. Então o Senhor, Ele deseja e Ele quer que eu e você venhamos despertar e entender, amados. Isso. Então, primeiro, amados, que nós venhamos entender que quando nós estivermos aqui servindo, que nós venhamos fazer com excelência, que nós venhamos fazer com dedicação, que nós venhamos fazer com amor. Porque quando nós fazemos, quando nós estamos aqui servindo, quando nós estamos aqui trabalhando, nós não estamos fazendo somente para as pessoas, mas nós estamos fazendo para Deus, amados, como nós lemos o texto aqui. Amados, nós fomos salvos para servir a Deus. É um conjunto. A salvação e o serviço. Não basta apenas, amados, sermos salvos. Glória a Deus, e esse é o plano imenso do Senhor. Ele é o desejo do coração de Jesus. É nos salvar. Mas não basta, amados, somente nós sermos salvos. A salvação, ela vem pela fé. A palavra diz isso. Se você crê de todo o seu coração, será salvo. Mas a palavra do Senhor lá em Tiago, amados, ela diz também algo muito interessante. Tiago 2,26, e nós vamos ler lá. Olha o que diz a palavra em Tiago 2,26. Olha o que diz aqui. Ó. Se atente. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta, amados. Então não basta somente nós sermos salvos. Nós precisamos ter as obras também. A fé sem ações está morta. E o Senhor, a partir do momento, amados, que Ele nos salvou, é um paralelo ali. Ele nos salvou não somente, agora eu sou salvo, amém, que bom, estou salvo e agora é... Não, amados. E o Senhor quer despertar que nós entendamos isso. O Senhor te salvou, amado, para que agora eu e você
possamos servir outras pessoas, possamos ajudar outras pessoas, para que essas outras pessoas também alcancem essa tão grande salvação. Amados, se nós pararmos para nos perguntar, por que Deus então, quando Ele nos salva, Ele já não leva a gente imediatamente para o céu? O Senhor veio, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos salvou, e nós continuamos aqui nessa terra, amados. Nessa terra que está corrompida, cheia de pecado, cheia de maldade, como nós vimos aí no mundo. E por que o Senhor, já de bate pronto, quando Ele nos salva, Ele já não nos leva para o céu, nos arrebata para o céu? Não fala dessa maneira. Por quê, amados? Por quê? Porque Ele tem um propósito. Ele me salvou e te salvou, não somente para benefício próprio nosso, amados. Glória a Deus, bênção, nós somos salvos. Mas para que agora eu e você possamos cumprir. Ele nos deixa aqui para que nós cumpramos o propósito dele. O Senhor, agora Ele vai tentar, amados, nos usar para que nós possamos cumprir os objetivos que Ele traçou. Ele tem um objetivo, que é salvar toda a humanidade. E isso é papel meu e seu, amados. Amém? Vamos ler 2 Timóteo 1,9. Olha o que diz lá. 2 Timóteo 1,9 diz assim: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Então Ele tinha um plano, amado, em salvar a mim e a você. Mas não basta somente se salvar, amado. Amém, glória a Deus. Mas agora eu e você temos que entender que o Senhor, Ele tem um plano e um propósito para mim e para a sua vida, que é amar o próximo como a nós mesmos, que é o grande mandamento que Ele deixou. E o que é amar o próximo, amados? Não basta somente falar, eu amo o meu próximo. Eu amo o meu próximo. Mas o que nós temos feito, amados, para provar, para mostrar que de fato nós amamos o nosso próximo? Amém? Amados, eu e você estamos chamados por Deus. E quando nós falamos isso, amados, chamados por Deus, nós achamos que somente os pastores, os missionários, né? Aquelas pessoas que estão no altar, aquelas pessoas que vão para outros países pregar o evangelho, que eles são chamados de Deus. Não, amados, eu e você também somos chamados. Você que às vezes não prega, você também é chamado. É porque o Senhor, Ele nos chama de cada maneira que Ele quer, Ele deseja, é o Espírito Santo. Mas não é, amados, porque você às vezes, mas eu não canto, eu não prego e tal, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse chamado. Amém, você não tem esse, mas não é porque você não tem o dom de pregar. Eu estou dizendo isso, amados, porque são dons que às vezes as pessoas olham e está mais em evidência, né, amados? Mas isso é só um chamado a mais, é um chamado diferente, que um tem o outro não. Mas todos nós somos chamados. E você, amados, é peça fundamental no serviço que você foi chamado. Independente se vai estar em evidência ou não. Pelo contrário, amados. Quando nós vemos, vamos dizer dessa forma, um espetáculo, ele só acontece, amados, um espetáculo, quando você vai num circo, tem um circo bem conhecido, o Circo de Soleil e tal, ou a gente vai numa apresentação, como tem lá na igreja da cidade, da Páscoa. Tudo aquilo ali, as pessoas que estão ali, amados, que vão estar em evidência ali, entre aspas, os artistas ali que vão estar representando ali, encenando, amados, aquele espetáculo que você olha e fala, meu, que coisa linda, ele só aconteceu
amados, também graças aos que estavam nos bastidores. Pelo contrário, eles são os fundamentais, os que estão nos bastidores ali. Entendem, amados? Então o Senhor, Ele também te chamou, você que às vezes não tem o dom, eu acho que eu não tenho chamado, não. Tem, amados, todos nós fomos chamados para servir, todos. Como eu disse, é uma linha tênue ali, anda junto. A salvação é automática, amados, não existe, eu sou cristão, eu sou salvo, mas eu não preciso servir, não existe isso, amados. A partir do momento que eu e você somos salvos, é junto ali. A salvação e o serviço. Amém? A Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Romanos 8, 28, vamos ler lá. Romanos 8, 28, diz assim, amados. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então Ele chamou, amado, Ele chamou eu e você, Ele nos salvou, mas Ele tinha um plano com isso. Primeiro sim, salvar a minha e a sua vida, porque é o desejo do coração de Deus que um dia nós possamos estar lá com eles. Ele quer os filhos perto dele. Mas Ele nos salvou também, amados, não é somente para que agora nós... eu sou salvo, agora eu tenho minha vida e tá bom. Não, amados, não é só por isso. Agora é só os benefícios próprios. Agora eu sou salvo, agora Deus vai me prosperar, Deus vai me dar um bom emprego, agora eu vou ter condições boas. Amém, o Senhor Ele dá tudo isso, amados. Mas não foi só isso. Ele quer que eu e você agora, amados, nós venhamos servir as outras pessoas, nós venhamos levar esta salvação que agora eu e você tem para outras pessoas, que eu e você agora venhamos servir os outros, amados. 1 Pedro 2,9 diz assim também, olha o que diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? Então nós somos raça eleita, nação santa. Opa, glória a Deus! Mas não é só isso, olha o que o texto continua aqui, ó. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. E como nós anunciamos, amados? Falando? Sim. A palavra diz que nós precisamos falar. Se nós não falarmos, as pedras falarão. Mas, amados, não é somente no falar, é no agir, como nós lemos. A fé sem obra, ela é morta. Não basta somente falar, eu sou cristão. Não basta somente falar, eu sou salvo. Não basta somente falar isso. Nós temos que demonstrar, amados. E como isso? E como anunciar? Através do serviço, amados. Pelo contrário, muitas vezes, amados, o fazer, o agir, é muito maior do que o somente falar. Porque falar é bênção e devemos falar, tá, amados? Mas o falar é mais fácil. Agora o agir é mais difícil. E o Senhor quer que eu e você venhamos despertar. Não basta somente nós falarmos, amados, mas que nós venhamos agir. E como, amados? Servindo o nosso próximo, indo lá ajudar. Muitas vezes a gente vai trazer as pessoas, amados, fazendo isso. Às vezes você nem precisa, a palavra ela é poderosa e imensa, nós sabemos disso, amados. Mas às vezes não precisa você nem ficar insistindo ali falando de Jesus, não, amados. Somente o nosso agir, somente o nosso servir a pessoa, aquilo toca, entende, amados? Aquilo toca a vida da pessoa e ela fala, meu Deus, nossa, essa pessoa ela é diferente mesmo, você viu o que ela fez por mim? Nossa, você viu, ela tirou um tempo dela. Ela podia estar fazendo tantas outras coisas, mas ela veio aqui para me ajudar, para me servir. E isso é na igreja, amados, aqui e lá fora também. Tá, amados? O serviço engloba tudo. Amém, amados? Vamos dar continuidade aqui, ó. O chamado para a salvação inclui
o servir. Ambos são o mesmo chamado, amados. Como eu disse, o chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Então o Senhor não nos chamou somente para a salvação. É ambos, amados. A partir do momento Ele nos salvou, mas Ele também nos chamou para servir. Amém? Seu serviço, eu peguei essa frase, amados, num livro aqui, né? A gente está se baseando num livro, Uma Vida com Propósito. Meu, que frase que me impactou. E eu espero que faça você refletir. Olha que frase, amados, que o autor escreve aqui, ó. Seu serviço é desesperadamente. Olha a palavra que ele usa. Meu, eu vi essa frase aqui, falei, meu Deus, Senhor. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo, amado. Nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos muito entender isso, amados. Nós precisamos ter esse amor, sabe, esse desejo. Amado, saiba disso. Se você está aí hoje parado, se você está aí hoje sem fazer nada, agora eu trago aqui para a igreja, tá, amados? Não é só isso, como eu disse. Só de você estar servindo, ajudando o seu próximo, o seu vizinho que não é cristão, você está fazendo serviço. Isso é bênção. Mas agora trazendo aqui para a igreja, amados. Se você fazia algo aqui na igreja e você parou por algum motivo, saiba, amados, e você não é só precioso por isso, tá, amados? Você é precioso demais para a igreja e para Deus e para nós. Não é só por isso. Mas saiba que seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo, amados. Cada um de nós somos essenciais. Não existe, amados, serviços pequenos para Deus. Todos são importantes. Não existe ministério insignificante na igreja. Como eu disse, alguns são visíveis, outros menos, né? Mas um exemplo, amados, numa casa. O mais importante numa casa não é aquele lustre bonito, né? A gente vai numa casa, vamos lá, uma casa grande, uma casa bonita, e aí você chega ali, você vê aquele lustre bonito ali que chama atenção. Ele está visível ali. Mas o importante da casa, amados, não é aquele lustre enorme, gigante, mas sim aquela luz que às vezes está ali no cantinho, pequena, que vai clarear ali a casa naquele momento que você precisar passar ali à noite, para que você não venha tropeçar, para que você não venha cair, né? Então às vezes a gente olha aquele lustre bonito, enorme, mas ele não tem tanta importância, aquele lustre, entende, amados? Aquela luzinha às vezes ali pequenininha, que está ali no cantinho, que às vezes à noite ela vai estar acesa ali, ela que vai te ajudar a passar pelo caminho que você precisa passar, sem você tropeçar, sem você cair no escuro. Entende, amados? O que eu estou querendo trazer com isso? Para que eu e você entendamos, né? Todos são importantes no corpo. Todos são importantes, amados. Se cair essa unhazinha aqui do meu dedo, amados, vai doer, vai atrapalhar. Quando a gente vai dormir, só um exemplo, amados, bateu ali, já aconteceu comigo de cair minha unha, e essa pele é muito sensível. Aí você fala, a unha. Mas amados, a unha. Se cair essa unha aqui, qualquer coisinha que você bater, dói. Entende, amados? Então, é importante. Do menor ao maior, todos são importantes no corpo de Cristo. Amém? A ordem é servir, amados. Vamos ler lá Mateus 20. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Amados,
E eu acho isso, falando isso, acho que a gente não precisa nem precisaria falar mais nada, né, amados? O próprio Deus, Deus eterno, imenso, que criou todas as coisas, poderoso, amados, que tem controle de todas as coisas na palma da mão dele, que nos criou, amados, que fez tudo o que vemos e o que não vemos, que criou todas as coisas, que criou os planetas. Aí nós olhamos, amados, a ciência, o universo tão grande, amados. Existem tantas coisas que ainda não entendemos e não conhecemos. Essa é a grandeza de Deus, amados. Por que eu estou falando tudo isso? Para que nós entendamos um pouquinho da grandeza. E ainda assim não entendemos, amados. A grandeza de Deus, que tem o controle de todas as coisas na palma da mão. É o poder imenso, imensurável. O próprio Deus, amados. Deus. Entenda isso. Ele humilhou a si mesmo. Mesmo sendo Deus, a palavra diz, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas antes se humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem e visto em figura humana, amados. O próprio Deus. Que algo lindo, amados, isso. Quando eu leio esse texto, quando eu vejo a Bíblia mostrando isso, eu falo, o Senhor é demais, Deus. Não existe palavra para dizer. O próprio Deus, amados, ele se despiu da sua glória e ele não precisava fazer isso, amados. Ele não tinha obrigação e ele não tem obrigação nenhuma comigo, com você. Mas ele se despiu de toda a sua glória e veio ser servo. Veio servir. Amém, amados? Entendem? Ele se despiu de toda a sua glória e veio servir, e serviu, como nós lemos aqui, porque até o Filho do Homem, porque nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. Ele não veio para ser servido, amados, aqui nesta terra, mas ele veio para servir e deu a vida por mim e por você. Então, que isso, amados, sabendo disso, que nós, eu e você, venhamos despertar. Meu Deus, se o próprio Deus veio para servir, não para ser servido aqui. Muitas vezes nós ouvimos, amados, eu quero ir para uma igreja, eu quero uma igreja, né, que me sirva, que venha me servir bem, uma igreja que venha me satisfazer. Não, amados, nós não deveríamos pensar dessa maneira. Pelo contrário, nós deveríamos falar, eu vou para uma igreja que eu possa servir as pessoas lá. Eu quero estar na igreja, não uma igreja que me sirva, eu quero uma igreja que venha me servir. Não, amados, não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou, está errado. Nós temos, eu vou na igreja para eu servir, que eu possa servir. Amém, amados? Então que eu e você venhamos entender. A ordem é servir, amados. Jesus deixou bem claro isso. Amém? Amados, servir é contrário à nossa inclinação natural. Né? Como eu disse, na maior parte do tempo estamos interessados em ser servido e não em servir. O nosso eu é assim, amado. Nós queremos ser servidos da melhor maneira e tal. Isso também não está totalmente errado. Por exemplo, a gente vai no restaurante e a gente quer ser bem servido. Né, amados? Não é errado isso. Mas trazendo para o reino, amados, nós temos que ter a consciência de que nós estamos aqui não para ser servido, amados, para servir. Para que eu e você possamos servir o nosso próximo. Para que eu e você possamos amar o nosso irmão ali do lado. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes pensamos, vou servir na igreja, amados. Outra coisa que nós pensamos muito, quando eu tiver um tempo livre e tal, né? Eu tenho um desejo de servir, eu tenho um desejo de trabalhar na obra,
eu tenho desejo de fazer alguma coisa, mas é muito corrido, eu não tenho tempo. Quem sabe daqui um ano, quando, sei lá, eu me aposentar, ou quando eu terminar minha faculdade, quando eu terminar algumas coisas, aí eu vou servir. Muitas vezes nós temos esse pensamento, amados. Mas, amados, não é assim. E a Bíblia mostra isso, amados. E é algo incrível. O Senhor, amados, deixa eu dizer algo para você. O Senhor, Ele nunca chama os desocupados. Ele nunca chama os desocupados, amados. Ele chama aquele que está servindo, está correndo atrás mesmo, amados. Eu estou trabalhando, mas nossa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, meu Deus, está tão corrido, eu não tenho tempo. Amados, a gente pensa assim, né? Não, então quando eu tiver um tempo, não, amados, o Senhor chama você hoje. O Senhor quer que eu e você venhamos hoje. E o Senhor não vai chamar os desocupados, amados. Se você tivesse desocupado aí sem fazer nada, era bem provável que o Senhor não ia te chamar. Mas se, amados, você está corrido, está correria, corre ali e tal. Amados, esse é um sinal que o Senhor quer que eu e você venhamos servir. E a Bíblia nos mostra isso, né? Não precisa se abrir, tá, amados? Se você quiser anotar, depois para você ler, e é o que de fato a Bíblia mostra para a gente. Olha o que a Bíblia diz lá, amados, em Samuel, livro de Samuel, 16:11. 1 Samuel, tá, amados? Perdão. 1 Samuel 16:11. Davi foi chamado por Deus, amados. E olha o que diz aqui, nós vamos ler, e perguntou a Jessé, né? Samuel foi lá, Deus mandou Samuel ungir um rei, e aí Deus falou para Samuel, vai lá que eu vou te mostrar quem é. Né? E aí perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, olha o que Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora tomando conta das ovelhas, amados. Amados, os outros filhos estavam tudo em casa, lá. E aí Jessé falou, não, aqui é os meus filhos mais bonitos, mais fortes e tal. Estavam todos em casa, amados. Estavam todos em casa. Mas Deus queria quem? Que estava trabalhando. Davi. Vamos lá, Moisés, amados. Lá em Êxodo 3. Êxodo 3. Já para partir para o final aqui, amados. Olha o que diz aqui, 3:1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro. Olha o que diz aqui, amados. Deus chamou Moisés. E o que Moisés estava fazendo, amados? Quando viu a sarça ardente, ele estava cuidando, estava trabalhando, amados. Não estava sem fazer nada não, estava desocupado, estava trabalhando. Eliseu, 1 Reis, não precisa abrir, amados. Depois, se vocês quiserem, anotem aí e leiam para vocês verem. 1 Reis 19:19, olha o que diz lá. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Olha aí, amados. Por que será, amados, que a Bíblia mostra isso? A Bíblia não precisava ter falado, Eliseu estava arando a terra, Moisés estava cuidando. Não precisava falar isso, amados. A Bíblia podia simplesmente, Eliseu foi lá, Elias foi lá e encontrou Eliseu e falou com Eliseu, pronto. Mas não, a Bíblia destaca, ele estava arando a terra, ele estava trabalhando, amados. Davi estava trabalhando, Moisés estava trabalhando, Eliseu estava trabalhando. Marcos 4, é o que diz lá em Marcos 4. Não espere, amados, ter tempo. O tempo é hoje, é agora. Tanto que o dia é 24 horas, amados. Deus não vai acrescentar 1 hora a mais no meu e no seu dia, amados. Não, cabe a nós termos sabedoria para administrar esse tempo. Já para finalizar, amados, vamos ler aqui, Marcos 4:18. Olha o que diz. Espera aí, amados, perdão. Eu abri errado aqui. Acho que eu marquei o versículo errado aqui.
Marcos 4:18. Eu acho que eu marquei errado aqui, amados. Não, o texto não diz isso. Mas Pedro, André e Tiago, amados, nós conhecemos bem a passagem. Quando Jesus os chamou, o que eles estavam fazendo, amados? Eles estavam pescando. Eles estavam pescando, estavam trabalhando, amados. Todos que Deus chamou, eles não estavam desocupados. Então, amados, que eu e você venhamos entender que quando eu tiver tranquilo, quando eu não tiver isso, não, amados, é hoje. O Senhor, Ele chama aqueles que são comprometidos. O Senhor chama aqueles que estão trabalhando, amados. Amém? Então, amados, que nós possamos entender que o Senhor serviu e nos chamou para servir. E para finalizar aqui, vamos ler Filipenses 2:6. Para finalizar, partindo para o final aqui, amados. Diz assim: ele tinha a natureza de Deus. Foi o que eu citei aqui, ó. Olha que versículo lindo. Mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e a morte de cruz. Então, amados, outra frase aqui, ó, para finalizar. O importante não é a duração da vida, amados, mas a contribuição que você e eu oferecemos. Não quanto nós vivemos, mas como vivemos. Então, amados, nós queremos viver muito, lógico, né? Todos nós queremos viver bastante. Mas o mais importante, amados, não é como eu e você, quanto nós vivemos nessa terra, mas sim o que eu e você fizemos enquanto nós vivemos aqui. O que eu e você, amados, fizemos e vamos deixar de legado para as próximas gerações enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Então, para que eu e você, amados, nós venhamos entender, nós venhamos nos posicionar, que o Senhor, Ele tem um propósito para mim e para a sua vida, que é, Ele nos salvou para que eu e você possamos servir, possamos trabalhar para o reino, trabalhar no reino e servir os nossos irmãos e o nosso próximo. Amém? Amado, que Deus abençoe você tenha uma semana abençoada e que essa palavra possa encontrar uma terra fértil no meu e no seu coração e possa crescer e germinar e nós venhamos nos posicionar para servir o nosso próximo e servir a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.